O IN Entrevista, uma entrevista diferente, é um oferecimento Jornal Impresso Itapuá Notícias, redes sociais Praia de Itapuá, Grupo Itapuá 24 horas, site Tribuna de Itapuá. No último dia 27 de maio, faleceu em Curitiba o renomado arquiteto e urbanista Jaime Lerner. 3 vezes prefeito da capital paranaense e 2 governador do estado do Paraná, ele transformou a cidade curitibana em uma das melhores do mundo para se viver. Reconhecido mundialmente, Lerner deixou um imenso legado para diversas cidades do Brasil e do mundo. Itapuá também conta com um projeto desenhado por ele. Trata-se do Riviera Santa Maria, que está sendo desenvolvido pela IGG Administração e Comercialização de Bens Móveis e Imóveis Limitada, proprietária da área, em associação com um grupo de empresários. Rubens Geraldo Ginter, sócio-administrador da IGG e provisoriamente presidente do Conselho de Administração e diretor-presidente da diretoria executiva do projeto Riviera Santa Maria, conversou conosco do IN Entrevista para falar sobre o assunto. Boa tarde, Rubens. Primeiramente, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Você pode contar para a gente como é que surgiu a ideia de projetar o Riviera? Veja, eu vou me dar a liberdade de fazer uma revisão histórica sucinta para contextualizar a presença da família em Itapuá e como nós chegamos até no aniversário da cidade a anunciar o início da implantação do projeto Riviera Santa Maria. Em 1956, no dia 28 de dezembro, nasceu Pedro Silvano, filho do casal Ida e Geraldo Ginter, que é o atual vice-presidente da ADEA e membro da administração da IGG e conselheiro da IGG SA, que está em formação. Em 1957, a SIAP, Sociedade Imobiliária Agrícola e Pastoril, da qual Geraldo Mariano Ginter era sócio, inicia o processo de ocupação mais intensa de Itapuá com a construção da Estrada da Serrinha. Todo mundo conhece, os mais antigos, as dificuldades que era o acesso a Itapuá. Até que a Estrada da Serrinha melhorou um pouco, mas muito pouco. Quando chovia era quase intransitável, né, e etc. Então, mas foi o início da ocupação de Itapuá com esse evento. Né? Aí o que acontece? Em 1979, a Ida Ginter e o Geraldo fundaram a Agrosilvo Pastoril, que depois se transformou em Agrosil. E hoje é a IGG, que é as iniciais do nome Ida e Geraldo Ginter, nome que foi dado pelos seus filhos, em homenagem aos fundadores que já não estavam mais entre nós. Então, veja, isso é um legado, veja, a IGG é um legado de Ida e Geraldo Ginter. Nos anos 80, já preocupado com o que fazer em Itapuá, das dificuldades que havia, o Pedro Silvano fundou a Hot Camp Lazer e Turismo, empresa que administrou o camping de Itapuá e colocou literalmente Itapuá no mapa. A revista Quatro Rodas, que na época, quem é do tempo lembra, era referência, era guia de turismo e mapa rodoviário, incluiu o camping de Itapuá como uma boa opção. O pessoal atualmente nem faz ideia o que é isso, porque hoje vai no celular e quero ir para lá, quero ir para cá, e acabou essa necessidade de ter mapas físicos. Mas a revista Quatro Rodas foi um ícone da divulgação, os mais antigos conhecem bem isso. Né? Eu sou dos anos 80 e peguei bastante essa parte ainda da revista Quatro Rodas, como referência nas bancas, tinha os mapas rodoviários, com todas as indicações de locais, era muito interessante, né? Era coisa de colecionador até, ter vários mapas de vários estados, era muito legal. E procure hoje, Thiago. Não acha, né? Não tem nem banca. A banca é difícil de achar, quanto mais o mapa, né? Aí o que aconteceu? Então isso foi nos anos 80, nos anos 90, e aí começa a aproximação nossa da família com o Raul Ivan de la Ville. Por sugestão dele e por financiamento da família, foi construído o Maresia Música Bar,
que por muitos anos foi administrado pelo Jefinho, nosso atual vice-prefeito, e pelo César Cotia, e se tornou uma referência para a juventude. O pessoal de Curitiba dizia, não, eu vou para o Marizia. Eu não dizia, eu vou para Itapoá, eu vou para o Marizia. Não é? Então, veja, isso eu estou referindo a esses dois itens para dizer, nós criamos referências, nós criamos a referência do Campi, nós criamos a referência do Marizia, não é? Entre outras. E a partir de 1992, a empresa identificou uma série de empresários que queriam investir em Itapoá. E aí houve uma fase em que se investiu muito em condomínios. Não é? E a IGG, sempre mantendo os seus interesses em Itapoá, veja, nós nunca fizemos vende e manda o dinheiro para fora. Não, nós vendemos por permuta, nós trocamos área de terra por área construída. E aí foram construídos os quais? Os Vivenda da Palmeira, o Solar Atlântico, o Portal dos Mares, Cancún, e o quinto, que é o Solar, que não foi construído pela IGG, mas foi em área da IGG, e é onde está lá hoje o Ticai, que também é uma referência. Se você fala no Ticai, todo mundo sabe onde é que é, não é? E o que aconteceu nesse meio tempo? Novas leis, novas exigências, e fomos acionados pelo Ministério Público. Uma série de ações movidas pelo Ministério Público, ações civis públicas, que alegaram que a Prefeitura não podia dar as licenças que deu. E aí criou uma confusão enorme, paralisou o nosso desenvolvimento por muito tempo, porque a gente não sabia o que fazer, não sabia o que ia acontecer, ia demolir, não ia demolir. Isso foi em que ano, Rubens, você recorda? O ano que foi isso? 2003 começou isso, certo? E não acabou. Até agora. Veja, 2003 e não acabou. Veja, nós temos resolvido o portal, o Vivenda das Palmeiras, que foi feito, a doutora Simone Brenner fez um acordo com o Ministério Público e com o Judiciário, e o Solar do Atlântico, que você deve ver ali, foi feita uma vasta modificação na frente, onde se teve, absurdamente, tivemos que remover os gaviões. Veja, tivemos que tirar um gavião feito de maneira técnica, e a praia está cheia de pedra jogada na frente das casas. Não é? Então, nós entendemos que, apesar de tudo, seria conveniente fazer essa modificação por exigência do Ministério Público e do Judiciário. Fizemos, estamos concluindo, está ficando bonito, não criou nenhum transtorno maior e tivemos o benefício de ter um acordo e ter uma solução ambiental consolidada. Então, o Solar do Atlântico e o Vivenda das Palmeiras têm solução ambiental consolidada. O Portal dos Mares está ainda num processo de discussão e o Cancún ainda está mais complicado. Não é? Então, isso aí, o que acontece, Tiago? Isso inibe as pessoas de fazer qualquer coisa. Eu posso fazer ou não posso fazer? Não é? Então, essa preocupação da segurança jurídica, ela é fundamental hoje em todas as ações da IGG. Essas construções que você citou são todos condomínios, né? Todos condomínios. São todos ali naquela área ao redor do Marizia, ali perto do Marizia? Sim, já são... Tem uma sequência de condomínios ali, né? Sim, veja, são os condomínios feitos na área Manga, onde está sendo feito o Riviera. Sim, Isso são desmembramentos da área inicial que foi... Veja, o meu pai, ele fez um processo de retificação e unificação das matrículas que foi concluído em 1999. Então, essa área toda, ela teve uma solidez jurídica que poucas áreas em Itapoá têm, porque isso é uma decisão judicial, é uma sentença homologada. Né? Então, isso facilitou o andamento. Né? E aí, o que acontece? Em 2010, a gente já estava preocupado, o que fazer, o que vai fazer, o que não vai fazer, e aí o Raul, mais uma vez, apresentou a Brookfield.
A Brookfield é uma companhia importante de origem canadense, uma mega empresa, que mostrou interesse em fazer um empreendimento. E aí seria o quê? A IGG entrava com o terreno e eles nos dariam, em contrapartida, uma parcela da urbanização. Isso não prosperou, não é como todo mundo faz, não é? Você contrata um empreendedor e ele vai lá, faz o empreendimento e parcialmente ele paga, ou quase tudo, paga com a entrega de terrenos urbanizados, não é? Bom, não prosperou, eu tive várias vezes em São Paulo, conversei com o pessoal, e também era um momento complicado do país e um momento complicado da Brookfield. Então, não deu certo. Não deu certo, mas deu certo. Né? A errado vai estar certo. Você conhece essa música? Não está certo, mas está errado. Não recordo. Aí, inviabilizado o projeto com a Brookfield, sobrou o quê? O que se estudou nesse momento. Não é? Não, isso não dá para fazer e tal. E aí o Raul, sempre antenado, ele reuniu um grupo de pessoas e apresentou para mim, não é? Para mim passar isso para a minha família, um grupo de pessoas de alto nível. Veja, indiscutível, não é? Veja, nós temos ali a Figueiredo Rocha, advogados, Constitucional de Curitiba, os engenheiros Nivaldo Almeida, que foi inclusive secretário no governo do Jaime Lerner, amigo pessoal do Jaime Lerner, Alberto Veiga, que é um dos diretores da TAA, a família dele tinha interesses na TAA, que é uma mega, quem é de Curitiba, que não conhece a TAA, não é de Curitiba, não é? A TAA é uma mega empresa consultora. O Harry Frank, que foi o financista do Porto, veja, o Nivaldo também foi o presidente da primeira fase do Porto, e o próprio Raul. Então, esse grupo de pessoas se apresentaram como desenvolvedores. Nós propomos desenvolver o projeto na área da família. Eu disse, maravilha, então, mas como vamos fazer? Veja, esse projeto é viável? Esse projeto é possível? Então, fizemos um primeiro acordo, que é um acordo de risco. Se der certo, continuamos. Se der errado, ficamos amigos. Não é? Então, em novembro de 2011, foi assinado um contrato de risco com os desenvolvedores para avaliar a oportunidade e a viabilidade de levar a cabo o empreendimento de grande envergadura em Itapuá. Grande envergadura e grande risco. É evidente, veja, quem não conhece a história de Itapuá, imagina, não, isso aí não tem problema nenhum, vai lá e faz. Passamos anos, né? Aí o que aconteceu? Os desenvolvedores, com esse contato que já tinham com o Jaime Lerner, contrataram o estudo de viabilidade. Então, quem disse que era possível fazer o empreendimento Riviera Santa Maria ou não, foi o Jaime Lerner. Ele disse, não, isso aí dá para fazer. Então, quando ele disse que isso dá para fazer, eu levei essa situação para minha família, para os meus irmãos, o pessoal de agora. Não, se tem essa estrutura, nós também vamos assumir o risco. E aí foi feito o estudo, em novembro de 2012, o acordo com o grupo de desenvolvedores, e a seguir, em 2013, janeiro de 2013, foi contratado pela IGG o escritório do Jaime Lerner para a elaboração do Master Plan com as diretrizes urbanísticas e legais para a obtenção das necessárias licenças ambientais. Então, o Jaime Lerner e a sua equipe disse, isso aí é viável, e depois nós contratamos o escritório do Jaime Lerner para tornar isso possível. Não é? Então, veja, uma coisa é ser viável, outra coisa é ser possível. Aí foi o caminho que nos levou até o escritório de arquitetura de urbanismo do Jaime Lerner. Então, foi aí que nós consolidamos o nosso relacionamento e, a partir daí, o processo andou. Né? Uhum. E a participação do próprio Lerner no Riviera, vocês chegaram a ter conversa diretamente com ele?
Como é que foi essa participação? Não, veja, nós tivemos várias conversas com ele e ele, inclusive, fez questão, eu até imaginava que ele não faria isso, mas ele fez questão de estar aqui quando foi apresentado o projeto para a população, num evento não obrigatório. Veja, nós fizemos, não sei se você já estava em Itapuá nessa época. Quando que foi? 2013. 13 eu estava morando em Curitiba, porque eu tive eu morei em Itapuá de 2008 até 2011, aí em 2013 eu estava morando em Curitiba, mas eu lembro de quando foi apresentado, eu lembro das notícias e tudo mais. Foi apresentado onde ele, Jaime Lerner, fez a defesa do seu projeto, onde a IGG se comprometeu em fazer os investimentos, onde o Sérgio Aguiar, que era prefeito na altura, se solidarizou com o projeto e fez um discurso bastante positivo com relação ao empreendimento. Né? Uhum. Então, veja, essa ligação com o Jaime Lerner, ela foi efetiva, foi pessoal, e ele tinha um sonho, que falava sempre, ainda eu vou passear na Praia de Bambu. Infelizmente, pelas circunstâncias da vida, não foi possível, mas estará com certeza em espírito conosco por aí. Esse provavelmente é um dos últimos projetos do Lerner que, enfim, vai entrar em execução, que está para entrar em execução. Sim, veja, com certeza é o último projeto em execução que estava, digamos, sai, não sai, porque isso começou em 2013, né? Demorou muito mais do que se esperava, e certamente ele tem outros projetos, mas projetos de urbanismo dessa envergadura, certamente esse é o último. E, enfim, quando vocês receberam a notícia do falecimento dele, como é que foi isso? Isso tem algum impacto no projeto? Como é que vocês assimilaram isso? Né? Veja, isso é sempre assim, não é? Você recebe uma notícia dessa, é um choque. Veja, como ele estava, veja, ele não é uma pessoa que estava doente, veja, o falecimento dele ocorreu em pouquíssimo tempo, ele foi hospitalizado e morreu, né? Então, isso foi um choque, né? Mas ele deixa, não é? Ele nos deixou fisicamente, mas viverá em nossos espíritos. E o seu legado para Itapuá será reverenciado pela IGG, pela família Guinter e pelos desenvolvedores. E deixou um pensamento emblemático. Isso é um livro que ele escreveu. Quem cria, nasce todo dia. Isso é uma frase de extrema força, não é? Quem cria, nasce todo dia. Isso é um estímulo para as pessoas não desanimarem, é um estímulo para as pessoas criarem, é um estímulo para as pessoas inovarem. Ele foi um grande inovador e foi um trabalhador absolutamente determinado. O que ele fez está cheio de coragem, disposição pública, ele se expôs para fazer isso, e o resultado está aí. Ele é considerado o segundo mais importante arquiteto do mundo, né? Isso está aí nos jornais. Então, isso é um legado, não é, Tiago? Um legado para a cidade. Veja, a cidade dizer, eu tenho um espaço, que é menor que seja, mas vai ser importante, que foi concebido e desenvolvido por um engenheiro e arquiteto urbanista Jaime Lerner, que não só foi concebido e desenvolvido, como vai ser implantado e vai trazer as vantagens desse tipo de empreendimento para o povo, porque o que importa nisso é o fim. E ele diz o seguinte: uma cidade ela tem que ter algumas características fundamentais. Ela tem que aproximar as pessoas, ela tem que ser compacta para você ter custos de urbanização menores, ela tem que ter serviço e moradia um próximo do outro, ela tem que ter lazer, ela tem que ter comércio. Tudo isso, não é? Vai estar no Riviera Santa Maria. E isso vai estar porque ele disse que tem que estar. E nós concordamos com ele. E assim, você tocou num ponto bem interessante, que o nome dele assinando esse projeto vai atrair, além do desenvolvimento, que já é esperado por todo o planejamento, mas também turismo, porque até a forma como é desenhado o projeto,
não é de se duvidar, inclusive acho que aconteça, né, realmente vir gente para visitar o projeto, realmente, conhecer a cidade a partir do projeto, né? Então, veja, a seguir também nós podemos falar nisso, não é? Porque o projeto dele traz as âncoras, não é? Quando ele diz, vamos fazer uma praia de bambu, isso foi um susto, não é? Porque praia de bambu, o bambu tem uma conotação de coisa pobre, de coisa que não presta, para fazer galinheiro, etc. Não, pessoal, bambu é maravilhoso. Né? Então, quando ele colocou essa ideia inovadora para aproveitar as qualidades do bambu, que são muitas, evidente, né? Veja, eu depois fui estudar o bambu e estou apaixonado pelo bambu, ele sensibiliza a população para aspectos ambientais e de conservação. O bambu é flexível, gera sombra, captura carbono, além de ser muito utilizado para artesanato e está gradativamente entrando na cadeia da construção civil. A gente não se apercebe, mas existe já um movimento fortíssimo para substituir a madeira, que é, de uma maneira geral, extraída ou ilegalmente e causa um problema ambiental, ou em produção de florestas homogêneas, que causam outro problema. Né? Veja, uma floresta homogênea de eucalipto tem um problema, uma floresta homogênea de pinos tem outro problema. Então, o bambu ele pode ser um mix, ele pode ser usado de uma maneira mais harmoniosa. Né? Então, esse é um dos itens que nós vamos, inclusive, eu não estou referindo aqui, mas nós temos um projeto, que mais tarde nós vamos ter a oportunidade de falar, que se chama, você ainda não escutou, porque ninguém ainda escutou, que se chama Itapoá Taquaratuba Park. Você sabe o que é Taquaratuba? Não sei. É reunião de bambus. Guaratuba, o que é? É reunião de guarás. Em Guaratuba tem muito guará. No Parque Taquaratuba vai ter muita taquara, muito bambu. Taquara é o nome indígena para o bambu. Bambu. Não é? Então, eu já tinha ouvido falar em taquara e não fazia essa associação. É bambu, né? É bambu. Né? É que o bambu é oriental. Não é? O bambu é oriental. Não é? Então, essa foi uma coisa que nos deixou absolutamente fascinados. Veja, praia de bambu. Vamos fazer a praia de bambu. Né? Mas ele disse, não ocupe a orla, deixe a orla leve. A orla é para a juventude, a orla é para o lazer. Não encha de prédio a orla. É o que estamos fazendo. Né? Aí ele também criou a Rambla. A Rambla é um eixo que você deve observar aí nas plantas que eu disponibilizei. É um eixo de leste a oeste, onde vai ser larga, tipo Rambla de Barcelona, que eu estive lá algumas vezes. Aquilo é um fascínio, né? Aquilo tem tudo ali, inclusive no fim da Rambla está a caravela do Cristóvão Colombo, que descobriu a América. Né? Nós não temos caravela aqui, mas vamos ter outras coisas. Né? Então, Thiago, essa Rambla é um mix, que ele falou, de moradia, serviço, comércio. E ela vai, no sentido leste, desembocar no Jardim Botânico que nós estamos idealizando. O Jardim Botânico vai estar inserido na reserva particular da proteção da natureza, que é a parte da área que nós temos que reservar como área de manutenção de vegetação. Certo? Então, isso ainda vamos andar. Né? Se eu entendi bem, então, apesar de de tudo que envolve o falecimento dele, enfim, é um ícone do urbanismo, né, brasileiro, mundial, a gente bem sabe disso, né? A ampla cobertura que a mídia deu até para esse crescimento, realmente pela importância que o Jaime Lerner teve, eles vão dar continuidade da mesma forma como vinha sendo feito. Não vai ter alteração em função disso. Então, veja, aí o que acontece? Nós interagimos com o Jaime Lerner, que dava sempre as grandes linhas, e era realmente o que começava a reunião e terminava a reunião.
Eles diziam, pessoal, agora vocês andem por aqui. Quando terminava, eles, vocês chegaram lá? Dava o caminho. Exatamente. Então, veja, ele teve essa capacidade de dar a orientação, mas teve a capacidade de deixar um legado de conhecimento. E aí eu quero fazer uma referência importante ao Paulo Kawahara, que vai ser, digamos, o sucessor natural da continuidade do projeto Jaime Lerner, não é? Dos próximos. Não só ele, toda a equipe, não é? Eu não quero citar aqui um a um porque vou acabar me atrapalhando, mas a equipe dele é uma equipe altamente competente, não é? Então, não há dúvida nenhuma. Imagina. Né? E em que fase que se encontra agora o projeto Viver? Veja, eu acho que isso também é importante fazer uma revisão, né? Um certo histórico, né? Porque o caminho para chegar lá, ele passa pela elaboração do EIA-RIMA, que é um item obrigatório. Foi feito isso com muita qualidade pela Aquaplan, que foi a mesma que fez a Dupont, portanto, acima de crítica. Passa pela licença ambiental prévia, que aí o organismo oficial, ele diz, esse projeto adiável, e depois, recentemente, recebemos a LAI, licença ambiental de implantação, a LAI, licença ambiental de implantação, e a ALC, que tem que ser entregues concomitantemente. Eles não podem dar uma licença de implantação se não der a licença de supressão de vegetação. Então, e aí chegamos no aniversário de Itapoá, e é onde nós estamos reiniciando o nosso trabalho com a implantação associada a todas as licenças que recebemos. O que é importante agora, o que vamos fazer daqui para frente? E para tirar um pouco a ansiedade, não é? Veja, não adianta o pessoal ficar ansioso, quero comprar, quero vender. Isso vai ser oportunamente possível. E a nossa previsão é que isso só seja possível a partir de março do ano que vem. Certo? Por quê? Nós temos que fazer a supressão de vegetação, mas a supressão de vegetação é precedida do resgate de flora, resgate de fauna, criação de um viveiro. Vamos ter que plantar milhares de árvores. Não é? Veja, não é só plantar. Nós vamos ter que fazer o viveiro, nós vamos ter que coletar a semente, nós vamos ter que plantar a semente, cuidar para que essa semente nasça forte e sadia, pegar essa planta que nasceu e ir a campo. E durante 5 anos fazer a supervisão. Isso é mais do que uma criança. Uma criança com 3 anos já está andando, meu neto já anda aqui, já faz bagunça. Imagine, 5 anos para a gente cuidar desse assunto. Então, além de ser bastante tempo, é um custo expressivo, expressivo, não é? Então, isso é o que nós estamos fazendo daqui para frente. Vamos contratar, e eu estou aqui essa semana para contratar esses serviços, não é? E vamos contratar adicionalmente uma empresa para fazer a topografia e para fazer o projeto executivo da infraestrutura. Até agora nós temos o projeto base e agora vamos para o projeto executivo, que é instalação de água, esgoto, luz, internet e etc, etc. Né? Então, esse é o estágio que nós estamos vendo. Sim. Então, assim, eu não entendo muito dessa área, mas pelo que eu compreendi do que você falou, você já tem as autorizações, porém a execução depende de algumas das contrapartidas, não são poucas. E aí, conforme se faça essas contrapartidas, aí vocês já conseguem começar a executar mesmo a construção do projeto, é isso? Sim, veja, o que acontece? Nós estamos ainda numa fase de regularização legal. Nós estamos com todo o projeto pronto para entrar na prefeitura, que tem que nos dar a licença. Entendi. Depois dessa licença, esse projeto vai para o cartório de registro de imóveis e o loteamento só será loteamento no dia que nós tivermos as matrículas individualizadas. E antes de ter isso, não dá para fazer nada.
Sim, entendi. E até por isso, depende de situações externas a vocês, até por isso, creio, não tenha como fazer uma projeção de prazo ou coisa assim. Vocês têm uma ideia em relação a isso? Veja, nós não temos porque, veja, qual é o roteiro disso. Não é? A prefeitura tem 90 dias para decidir. Nós estamos ainda com algumas pendências porque precisa de um documento que tem que incluir, mas esse documento só pode ser incluído se tem a licença. Então, é aquela burocracia que isso atrapalha. Então, nós estamos tentando superar isso, não é? Passada essa fase da prefeitura, a prefeitura nos dando a licença, isso vai para o cartório de registro de imóveis, que consulta o Ministério Público. E o Ministério Público, a gente não sabe se vai demorar muito ou se vai demorar pouco, certo? Mas como nós tivemos o cuidado de andar do lado do Ministério Público Federal, a gente tem a expectativa de que o Ministério Público Estadual nos conceda o direito de nos considerar honestos, de nos considerar capazes de fazer coisas dentro da lei. Então, veja, nós não estamos querendo enganar ninguém, então essa pode ser uma facilidade. Isso. Então é esse arcabouço, né, de como estamos nos preparando para chegar na matrícula. Veja, o nosso objetivo é assim, eu vou te dar a notícia em primeira mão. Tiago, temos aqui a matrícula número 1, emitida pelo cartório no dia tanto. Tá? Esse é o foco, a meta. Aí você tem que se esconder, porque o pessoal vai bater na tua porta, você quer comprar. Isso. Imagino. Então, essa é a ideia. E outra coisa importante que a gente imagina é que o pessoal acompanhe pelo site. Não é? Veja, nós colocamos lá, acompanhe pelo rivieraSantaMaria.com.br, porque esse é o canal oficial. Certo. Veja, eu não sei se você reparou, mas já tem um monte de informação, né? Veja, um monte de gente. Tem até gente que fez YouTube na Arábia, que fez YouTube, é tudo fake. Né? Então, a gente não tem como controlar isso, mas se as pessoas acessarem o canal oficial, a possibilidade de ter uma boa informação é maior. É maior, com certeza. Com certeza. Vamos divulgar aí também o canal oficial aí para dar o pessoal buscar a informação no local correto. A gente já vai caminhando para o final da entrevista, Rubens. Melhor que uma entrevista, uma conversa que a gente teve, na verdade, e dizer que foi muito esclarecedor, que eu mesmo, por não entender muito do assunto, também tinha dúvidas. Tenho certeza que vai esclarecer muita gente que for acompanhar também esse material. E pergunto, você tem mais alguma consideração que você gostaria de fazer sobre o assunto? Eu tenho uma consideração importante. Eu tenho um desejo, na verdade, não é uma consideração. Eu desejo que Itapoá se desenvolva com qualidade, que Itapoá se desenvolva com a inclusão das pessoas, que essa mídia que você batalha tanto tenha um espaço relevante para esclarecer as pessoas, tá? Porque hoje tem muita notícia falsa, tem muita barbaridade. Né? Nós passamos em tempos negros, porque tem metade da população que fala uma coisa, metade que fala outra. E as pessoas não sabem direito o que aconteceu. Pode tomar cloroquina, não pode tomar cloroquina, pode isso, pode aquilo. Veja, e as pessoas mais influenciáveis acabam tendo prejuízo disso. Então, a mídia de qualidade, a mídia responsável, a mídia que consiga levar a informação correta para a população, ela é absolutamente indispensável. Na verdade, é o quarto poder. Verdade. Muito obrigado mais uma vez, Rubens. Me despeço por aqui da entrevista, então. E vamos continuar conversando. Em breve, com certeza, a gente tem mais assunto para tratar do Riviera e as novidades que vierem no decorrer. Um grande abraço e aguardo, então, essa publicação para te dar os meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado.